Boa, obrigado. Estamos aqui na Vind para mais um Love Code, não, desculpa, porque o Love Code é uma cerimônia que a gente apresenta sexta-feira, então estou viciado em falar em Love Code, que é um evento só de tecnologia. Mas hoje é o Vind Talks. Primeiro, já agradecer de antemão o Gibran e o Akuma, que toparam vir aqui fazer esse bate-papo com a gente na Vind. Obrigado vocês dois. E o papo hoje é sobre algo que a gente aqui da Vind já vem há bastante tempo pensando em como desenvolver, e fizemos algumas conversas no ano passado com vocês, com a associação, e a gente tem um programa chamado Transforma Vind, que a gente acredita que tem espaço para a gente trazer os povos indígenas para dentro do nosso ambiente de trabalho. Mas tem vários desafios. Então, os desafios que a gente acredita que precisa pavimentar alguns caminhos para que as pessoas, para que todo mundo se sinta num ambiente acolhedor e que se sinta à vontade nos nossos espaços. Então, mais uma vez, obrigado para o Yakuma, para o Gibran e para a Poli, que fez a primeira ponte com vocês. Eu não tinha contato com vocês e com o Leandro lá, e a Poli fez essa ponte. De lá para cá a gente veio trocando ideia, tem sido bastante enriquecedor. E só para todo mundo que está aqui na Vind, vai acompanhar isso para a gente, tem um link que eu acho a Jana vai conseguir me ajudar a colocar aí já no canal para vocês. É um link que tem algumas perguntas que nós já começamos a preparar, mas vocês podem enviar mais perguntas nesse link que ela está compartilhando aí. E se você não quiser enviar nenhuma pergunta, você pode ir votando nas perguntas que já estão lá, dando um likezinho, curtindo elas, porque daí a gente sobe essas perguntas para serem feitas primeiro. Porém, quem quiser abrir a câmera para fazer pergunta ou tirar dúvida, a gente dá prioridade para que vocês aí de viva voz conversem com a gente, beleza? Então, o que a gente queria trocar ideia aqui hoje é que o mercado de trabalho é cruel para os povos indígenas, assim como para as mulheres, negros e LGBTQIA+. Provavelmente eu esqueci alguma coisa, mas é isso. O recado que a gente está querendo dar é que o mercado de trabalho é bem difícil para os povos indígenas. Para vocês terem uma ideia, 6 em cada 10 indígenas conseguem um trabalho formal. Então, é algo que a gente precisa estar atento e nos preocupar. Baixo acesso à educação de qualidade, residência em regiões com poucos polos econômicos, são algumas das razões por quais o mercado de trabalho é mais difícil para os povos indígenas. Para você ter uma ideia, quase 50% da população indígena em idade propícia para começar a trabalhar, para entrar no mercado de trabalho, esse pessoal está no mercado informal, e isso é ruim. Então, a gente precisa começar a nos preocupar com isso, e dentro desse contexto que nossa empresa está inserida, que é um contexto de tecnologia, as mudanças são muito mais aceleradas. E o mercado de trabalho acaba prejudicando ainda mais o acesso e a inclusão desses povos. Então, ninguém melhor do que a gente aqui da Vind, como um grupo, para saber quão grande é o desafio para essas mudanças, e que o caminho é conhecer e buscar melhoria na qualificação profissional. Como um dos meios que a gente tenta para ampliar as chances de encontrar uma oportunidade de trabalho é a educação, a gente acredita que, como a gente tem uma pergunta a ser feita, como a gente consegue dar oportunidade e acolher povos diferentes com experiências e culturas que não a que nós estamos acostumados. Para entender um pouco, hoje a gente trouxe aqui, como eu já apresentei, o Gibran e o Akuma para falar um pouco sobre isso, e eu gostaria de dar agora um pouco da palavra para vocês se apresentarem, e Akuma e depois Gibran, se apresentarem um pouco aí quem são vocês, onde vocês estão, qual etnia que vocês pertencem e como que a gente vai conduzir esse trabalho aqui hoje. Bom, vamos começar por mim, né? Gente, boa tarde para todos. Agradecer mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês sobre esse tema que, no nosso ponto de vista, é tão importante, inclusive para que todos vocês conheçam um pouco do processo histórico dos povos indígenas. Meu nome é Gibran Yopopé Paté, eu sou indígena também, sou do povo Laclanon Xoclém de Santa Catarina, sou graduado em Serviço Social e atualmente resido aqui na cidade de São Paulo, trabalho na SPDM Saúde Indígena, né? Minha função aqui sou o coordenador responsável por todo o processo de recrutamento de profissionais que atuam nas aldeias indígenas. Depois a gente vai conversando um pouco mais, mas nesse momento seria isso. Yakuma.
Olá, olá a todos. Meu nome é Yacuman Ticão, sou indígena da etnia Kipeng, do estado do Mato Grosso, do território indígena do Xingu. Atualmente moro aqui em São Paulo, né? Estou finalizando meu curso de gestão hospitalar, né? Já para poder dar andamento na defesa do território dos povos indígenas do meu estado, né? No Mato Grosso. E atuo aqui no processo seletivo na SPDM Saúde Indígena, juntamente com o Gibran. Mas era isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez, agradecer aqui por vocês estarem aqui na Vindi. E vamos lá, vocês tinham uma apresentação que eu vi parte dela, tinha alguns números. Vocês acham pertinente a gente apresentar alguns números daquela apresentação? Vocês querem fazer? Ou quer que a gente toque aí no bate-papo e vocês dão alguma introdução de quem são os povos indígenas, onde eles estão, quantos são, quantas tribos ou etnias a gente tem espalhada no país, para a gente começar o bate-papo, para as pessoas terem um contexto de quem são e onde estão de fato. Vamos fazer essa apresentação, acho que é importante e pertinente, eu acho que por ser a primeira vez que o tema está sendo debatido por vocês e vocês conhecerem um pouco mais disso que você está trazendo, Robson, eu Perfeito. vou tentar pôr aqui compartilhar com vocês na nossa tela, vamos lá, vamos lá. Eh, hum, hum, hum. Você compartilhou a tela, agora só tem só compartilhar outra tela, a tela da sua apresentação. Você compartilhou o que eu enviei para você. Se você clicar aí, provavelmente vai conseguir executar agora. Esse é o relatório, esse é o e-mail, não. Eu acho que o microfone está mutado, do Gibran. Gibran? Você quer que apresente isso daqui, Gibran? Você faz essa apresentação aí. Está no mudo, hein? Você está mutado, Gibran, seu microfone. Permanece mutado. Quando eu vou compartilhar, o microfone ele fica mutado, Será que o né? Akuma consegue compartilhar, Akuma? Tu consegue fazer essa compartilhação para nós? Consigo sim, eu vou... Deixa eu dar uma tentada aqui de novo, só um momento aí. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Se não der certo, aí você faz daí mesmo, né? Vamos lá aqui. Isso aí. Só que você, de fato, fica no mute quando você compartilha. Rob, se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui a tela para vocês, se vocês tiverem. Ou o Yakuba. Tenta aí, Akuma, faz aí. Tá. Bom, gente, enquanto o Yakuma vai fazendo essa tentativa de fazer essa apresentação, eu vou me atentar a falar um pouco sobre isso que a Robinson traz para nós. Atualmente, né, vocês conhecem um pouco o histórico dos povos indígenas no nosso país, né? Eh, Como que vocês se depararam, conheciam um pouco dessa realidade via o processo histórico, né? Nas nossas escolas, o que foi contado, né? Muitas vezes essa história ela foi é contada de uma forma muito distorcida para a sociedade brasileira. E hoje pouco se conhece sobre a história dos povos indígenas no nosso país. Né? Se conhece ainda aqueles moldes ainda muito folclorizada. Né? Quando se trata dos povos indígenas, você imagina um indígena ainda na aldeia, pescando, vivendo naquela vida de harmonia com a natureza, que é uma harmonia com a natureza ainda existe, né? Mas totalmente diferente daquilo do século passado, quando os colonizadores chegaram ao nosso país, né. Na data de hoje, nos dias de hoje, né, nós temos 305 povos indígenas que são registrados no nosso país, né, com mais de 274 línguas faladas,
né? Segundo os dados do IBGE de 2010, nós temos quase 870 mil indígenas, aliás, né? E agora saiu recentemente, nos últimos estudos do IBGE para deste ano, né? Nesse ano saiu uma prévia do estudo levantado, se chega a quase 1,5 milhão de vidas indígenas no nosso país, né? O número crescente, né, dos dados de 2010 até aqui, mas ainda esse dado ainda é só um documento ainda compilado, ainda que não foi divulgado ainda pelo IBGE, mas é uma estimativa do que foi divulgado recentemente. Mas os dados oficiais até os dias atuais é mais de 870 mil indígenas vivendo no nosso país. Esses indígenas vivem, a sua grande maioria, em todos os estados brasileiros, né, quase todos os estados brasileiros, porque alguns anos para cá a gente soube que no estado do Rio Grande do Norte também houve um alto reconhecimento de um povo indígena que vivia aquele estado, então era o estado que ainda não tinha povos indígenas, mas que nos últimos anos houve esse auto reconhecimento, essa auto-identificação como povo indígena daquele estado, né? E aí o Distrito Federal, né? Mas que é um local onde os indígenas vão, né? Vão estudar, vão para o hospital, a sede do governo. Então, nesse grupo que vai nos movimentos indígenas, acaba migrando para lá e acaba, por necessidade, permanecendo por lá. Então, o número de indígenas, nesse contexto, também vivem no Distrito Federal, né? Nós temos um grande número também de populações indígenas vivendo em contexto urbano, né? Na grande cidade de São Paulo, a gente tem, segundo os dados oficiais, quase mais de 12 mil indígenas vivendo aqui, né, no estado de São Paulo. Da grande maioria que vem de origem dos estados do Nordeste, né, já nos anos 80, aí, 70, ao fim de 70 para 80, veio grande número de indígenas para cá por diversos motivos, né? Naquela corrida para buscar trabalho, né, condições melhores de vida, então esses indígenas vêm para o estado de São Paulo, né? Então a gente, nesse contexto, a gente tem um grande número de pessoas indígenas vivendo no nosso país, também vivendo em de contexto de cidade também, né. Mas também nós temos esse grande número de populações indígenas ainda vivendo nas nossas aldeias, né, nas grandes, aldeias que existem nas quase todas as cidades do nosso país. Também temos informações, não, são concretas, informações concretas, dados inclusive informada pela própria a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, que foi esse ano, segundo o decreto presidencial, né, que era a Fundação Nacional do Índio, mudou para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Um grande avanço também no termo, inclusive, para se tratar dos povos indígenas, né. Então, existe informações que tem diversos indígenas ainda em contexto de isolamento ainda, que não tiveram ainda contato com populações não indígenas, inclusive com os próprios indígenas que vivem ao seu redor, né, da grande maioria fica ainda na região amazônica, né, no estado do Maranhão a gente tem esses indígenas ainda que não têm contato com nenhuma sociedade não indígena e nem com os próprios indígenas também. Optaram por viver dessa maneira, né? Alguns ficaram assim, então a possibilidade, nesse sentido, o governo tem buscado, né? Inclusive os próprios indígenas têm buscado fazer com que eles vivem naquela realidade com maior segurança possível, né? E a Kumanta conseguiu fazer? Não, Gibra, O, tô tentando abrir aqui, mas não tô conseguindo, não, mas Giba, Você já? Bora. bom que você trouxe Vamos. todo esse contexto, bom que você trouxe esse contexto que era bem aquilo que a gente tinha trocado ideia no nosso primeiro encontro, que achava importante as pessoas conhecerem todos esses números, né? E ainda mais que tem quase, se eu não me engano, 100 povos indígenas que ainda não teve contato nem com outros povos ainda, mas que a gente já tem mais ou menos mapeado no país. E aí você comentou também em São Paulo, 12 mil pessoas, 12 mil vidas indígenas aqui dentro da cidade de São Paulo, e aldeias na cidade. Dentro de um cenário como esse, eu começo já com uma pergunta. Hoje, qual que é o maior desafio para uma pessoa de origem indígena começar dentro do mercado de trabalho, principalmente assim nos centros urbanos que nem São Paulo? São diversos desafios, né? Como eu disse, os povos indígenas eles começam a se deparar com essa necessidade porque a gente precisa voltar e contar um pouco do contexto histórico da nossa realidade, né? Eh,
o contexto de aldeia e depois a migração para a cidade, por diversos motivos, saúde, educação, né? Nós sempre fomos tratados, a sociedade sempre tem visto, e é assim que tem sido falado, não é eu que estou falando, né? As grandes mídias, inclusive, falam, se tratam dessa maneira, né? De que os povos indígenas são povos que não se interessa de trabalhar, né? São povos, no linguajar popular mesmo, são povos preguiçosos, né? Então, sempre fomos vistos dessa maneira. Então, dentro da sociedade não indígena, se for falar de mercado de trabalho dos povos indígenas, sempre se vem essa mente, né? Mas a gente acaba esquecendo de que a realidade do trabalho dos povos indígenas é diferente da realidade do que se trabalha aqui no mercado de trabalho, no mundo corporativo que a gente fala, né? A sociedade indígena, ela vive em harmonia com a natureza, mas também com harmonia com sua própria família, com o grupo como um todo, né? É um trabalho coletivo que é feito, né? Então esse trabalho sempre se assemelha nesse sentido. Mas conforme a necessidade e conforme as coisas vão passando, né? E a gente vai se aproximar, as cidades vão se aproximando dos nossos territórios, a gente vendo a necessidade, então a gente busca essa formação, né, acadêmica, na área, inclusive, profissional, para buscar um meio de, não só para mim se manter dentro desse mercado de trabalho, mas também buscar alternativa, né, de facilitar o acesso, inclusive, para os outros indígenas, mas também na defesa dos direitos desses povos indígenas que vivem nesse contexto de aldeia e também no contexto urbano, né? E aí a gente vai para a universidade, é a partir disso, inclusive dentro do acesso da própria universidade, a gente vê ainda uma dificuldade muito grande do entender dos povos indígenas dentro desses espaços. E aí tu imagina como é que é isso dentro do mercado de trabalho, né? Como eu falei, são 305 povos indígenas, né, com suas diversas culturas diferentes uma da outra. Quando se fala de povos indígenas, pessoal, a gente tem que entender uma coisa, que são diferentes uma da outra, né? Nós não falamos a mesma língua. Nós não temos o mesmo costume e hábito alimentar de um povo do outro, né? A religião mesmo é diferente uma da outra. O olhar à natureza também é diferente uma da outra. Então isso ainda é um desafio, inclusive para próprias instituições, né, de entender isso, né, que trabalhar isso é necessário buscarmos, através disso, um mecanismo que faça com que esse indivíduo indígena que vá trabalhar, fazer parte de uma equipe, né, seja não trabalhado, mas com que a equipe conheça essa história desse indivíduo, para que assim ele se sinta parte desse grupo, né, dessa equipe que ele vai fazer parte. Não, são coisas que a gente acha que são pequenas, mas fazem grande diferença. Né, fazem grande diferença no sentido de fazer com que ele se sinta parte desse processo, né, e desse sentido também, né, melhorar, inclusive, o contato com os colegas que ele vive. Né, são esses desafios que ainda a gente enfrenta, né, que são grandes, né, porque o histórico dos povos indígenas ainda é muito visto nesse sentido que eu falei, né, de um povo que não tem afinidade ao trabalho, né, mas que é diferente, o olhar é diferente dele, do trabalho dele com a realidade da vida dele dentro do contexto de aldeia. Então nós temos trabalhado inclusive isso internamente aqui onde nós estamos, né? Apesar de sermos eu e Yacumã indígena, né, nós estamos um contexto totalmente diferente. A realidade histórica do processo do povo do Yacumã é diferente da minha, né? A língua do povo do Yacumã é diferente da língua do meu povo. Então, nós buscamos, inclusive entre nós mesmos, né, se conhecer também, para a gente, nesse sentido, se respeitar e buscar nesse sentido, né, buscar o melhor desempenho dentro da nossa equipe ou dentro das nossas atribuições aqui nós temos trabalhados aqui. E o Gibran, ou Yacumã, eu estou falando Yacumã o tempo inteiro, desculpa, perdão. O pessoal me chama de Robson, Robertson, e aí eu acostumei também a ficar trocando o nome das pessoas, desculpa. Cara, vocês acham que a política aliás, vocês acham não? Eu ouvi um podcast sobre povos indígenas e trouxeram muito à tona a questão de que a política de cota de inclusão nas empresas, que foi pensado ali na questão de povos negros e outras etnias, acabou ajudando a inclusão, inclusive no processo educacional do país, dos povos indígenas. Isso é, de fato, uma verdade? É um caminho esse processo dessa política pública de cotas para permitir o acesso? É uma Sim, realidade sim. dentro dos povos indígenas? Sim, com certeza, né, muito com certeza, Robertson.
Foi a melhor política pública que a gente teve, no sentido de fazer não só os povos indígenas, né, acessar as universidades públicas, mas também os povos negros, né, que existem os afro-brasileiros que a gente fala, né. Para os povos indígenas, né, até os anos 90, ainda a gente não tinha nenhum indígena dentro das universidades públicas, para tu ter uma noção, né, únicos profissionais que atuavam dentro do nosso território, que ainda a gente, o número mudou radicalmente depois desse acesso às universidades, foram os professores indígenas que foram criados cursos para professores indígenas, especificamente para eles, para poderem dar a aula nas escolas indígenas, ainda nos anos 90. Né? E com a política de cotas que vem, dá um impulso muito grande para os povos indígenas ingressarem na universidade e fez com que as universidades públicas pensassem uma forma diferente de que os indígenas também acessassem essa universidade, né? Veja na minha realidade, eu ingressei na universidade em 2008, né? 2008 fui um dos primeiros da minha terra indígena a acessar a universidade, o primeiro da minha família a se formar, né? E posteriormente veio a minha irmã ir para a universidade, também se formou, mas acaba que esse número vem crescendo. Segundo os estudos do INEP, né, o Instituto Silveira, de 2018, 17 para 2018, nós tínhamos quase 80 mil indígenas nas universidades públicas e privadas. Olha só o número. Mas se a gente analisar ainda a fundo, ainda o número é muito pequeno quando a gente percebe, né, o número de formados ainda na universidade. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, né? Existe o programa, há acesso dentro das universidades, mas ainda as universidades ainda não entenderam ainda, né, porque isso é fato, né? A gente é enxergado somente quando no sentido de ser pesquisado. Nós somos ou É, talvez é, os povos que Desculpa te interromper, é isso que eu ia perguntar para não tem você. muito Ter, pesquisado, né? Oi, Robson. ter acesso não quer dizer que a gente está integrado. Ter acesso quer dizer Exatamente. colocar a gente em algum lugar. Mas esses programas, esse processo de educação dentro das universidades, prepara a gente de fato para o mercado e para a gente continuar no processo dentro do mercado ou não? Simplesmente deram acesso e a gente não consegue ter uma integração completa. É uma boa pergunta, Robertson, porque é uma das preocupações que nós temos aqui, inclusive dentro da nossa instituição. Veja só, a instituição ela trabalha com os povos indígenas há mais de 15, 20 anos diretamente, né, com contratos de contratações profissionais da área da saúde para atuarem nas aldeias indígenas. Fomos um dos primeiros que ingressou aqui, mas eu trago um dado que eu falei do número de indígenas dentro das universidades, mas hoje nós estamos se preocupando o que vai acontecer com esses jovens indígenas depois da universidade formada. Né? Nós temos uma outra realidade que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Pena que eu não consigo pôr aí na tela, mas é um dado importante, pessoal, para vocês, porque isso vai entrar em cena daqui a pouco. Ano passado, durante os 4 anos, a gente ouviu muito isso, mas antes desses 4 anos que se passou, antes disso a gente vem ouvindo muito que são muitas terras indígenas para poucos indígenas. Né? Segundo os dados que a gente traz aqui, 14% das terras indígenas do nosso país, né, 98% estão no norte e no centro-oeste do país, onde vive mais de 60% dessa população. Né? O desafio para hoje, né, que nós temos é na região nordeste, sudeste e sul, que somam 40% dessa população, que apenas 2% dessas terras estão demarcadas para sobrevivência desses povos. E entrando nisso que você está falando, Robinson, é uma preocupação porque eu trago isso porque a gente passa isso todos os dias aqui, né? A gente tem ouvido de colegas, né, que têm passado muito dificuldade, inclusive, para acessar esse mercado. Por que eu trago esses dados? Porque os territórios indígenas estão concentrados muitas vezes eh, em pequenos municípios que estão ainda em processo ainda de preconceito, racismo muito grande contra essas populações. Então, para tu ter um acesso ao mercado de trabalho nessas regiões é muito difícil, né? Então, o que acontece? Muitas vezes esses indígenas profissionais que acabam se formando, acabam saindo da nossa região para ir trabalhar nas grandes capitais, onde é ainda muito mais ainda difícil ainda. Né? Então, nós temos essa preocupação nesse sentido. Né? Se preocupamos aqui o que vai acontecer com esses jovens. E é por isso que a gente tem buscado parceria, inclusive esse contato parte nesse sentido a vocês, né? Porque sentimos
essa necessidade, precisamos fazer essa rede, né, essa rede de contato de pessoas que trabalham isso, para que a gente consiga sensibilizar quanto mais instituições, né, seja ela pública ou privada, né, para que façam com que esses jovens indígenas acessem o mercado de trabalho através dela, né. Boa, O pode falar. Hoje, neste momento, né, os grandes, aonde estão atuando os jovens indígenas que formaram hoje, a grande maioria ainda estão na área da saúde. Por quê? Porque é onde o espaço onde há possibilidade de eles trabalharem. Por quê? Porque nós aqui criamos mecanismo que facilitou o acesso desses jovens para esse espaço de trabalho, né, desde, de médico, assistente social, como eu, que sou formado em serviço social, dentista, né, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de dentista, o próprio odontólogo mesmo, o dentista mesmo, né. Então, são espaços onde eles têm buscado, né, tentar, se colocar nesse trabalho. Mas ainda a gente tem tido muita dificuldade quando se pensa em um indígena, dentro de um espaço administrativo, né. Então são desafios que a gente tem enfrentado dia a dia aqui. O que vocês pensam, o que vocês já têm de experiência na questão de como que as empresas, no exemplo nosso, nós somos uma empresa de tecnologia, como que essas empresas conseguem contribuir da mesma forma que o setor de saúde conseguiu dar os primeiros passos nesse caminho para acolher e mostrar que existe valor e como a gente criar essa rede de apoio de desenvolvimento. Como que você já tem alguma experiência das empresas de tecnologia apoiando, incentivando e preparando os povos indígenas? Acho que vocês são os primeiros que a gente tem contato, né. A gente tem parceria, estamos numa fase final já de parceria com o SESC aqui em São Paulo, para possibilitar a contratação de menores aprendizes indígenas para fazer parte da sua equipe administrativa, dentro dos setores do próprio SESC. Tivemos contatos com outras instituições que se demonstraram com interesse de fazer isso, mas o que nós temos apresentado para esses parceiros, né, é aquilo que eu comecei falando, né, é fazer essa apresentação do vocês conhecer um pouco do histórico dos povos indígenas, e a partir disso a gente sensibilizar todos que vão fazer parte desse processo, né, que é um ponto fundamental, é sensibilizar o colaborador, né, que vai receber esse indígena, e a gente buscar um meio de sensibilizar toda a equipe, não só a equipe, mas também toda os gestores que vão trabalhar com esses indígenas, no Boa. sentido de facilitar e, inclusive, melhorar, né, a harmonia dele dentro da própria equipe também. Falando nessa questão de harmonização, uma das perguntas que tinha aparecido ali para a gente, outra você já respondeu sobre a atuação e onde está, mas a próxima questão é, quando a gente começa a abrir os espaços para, vamos pensar que temos oportunidade e vamos trazer essas pessoas, vamos partir da questão dos termos. Quais são os termos, assim, quando se refere aos indígenas, para serem esclarecidos? Você já falou, o índio, então tem um termo que a gente precisa usar. O que mais vocês se deparam na questão de termo que seria interessante as pessoas se atentarem para ter uma melhor acolhida desses povos quando chegar nos nossos ambientes? Bom, a gente, nos últimos anos, e a gente tem reafirmado isso, inclusive a mudança da própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas foi nesse sentido, né? Segundo os estudos, inclusive antropológicos, quando se trata de povos indígenas, a gente se auto-reconhece, né, como povos indígenas, né? Não como tribos ou vice-versa que a gente tem visto, né? Somos povos, então queremos ser reconhecidos como tal, né? Como povos indígenas, né? E acho que é a partir disso, o olhar do índio ou tribo é muito diferente de quando você fala, né? Por que se fala índio no nosso país? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam indo para a Índia, né? Quando se pararam em Porto Seguro, quando se perderam em Porto Seguro e chegaram na praia, eles acharam que tinha chegado na Índia, né? E quando eles encontraram os primeiros povos indígenas, os pataxós da região, eles falaram que eles tinham chegado na Índia, que tinha encontrado esses indivíduos. É por isso que ficamos conhecidos como índio há muito tempo, né? Mas os termos corretos hoje são povos indígenas, né? Boa, Gibran, vou cutucar um pouco o Yacumã, que está ali, todo tecnológico lá, enquanto eu, por acaso, vim aqui vestido do seu fundo de tela, o Yacumã está com um monte de tecnologia ali do lado dele. Yacumã, as pessoas, às vezes, confundem quando a gente tem acesso
um equipamento eletrônico e que aquilo é a nossa identidade. Como que isso, dentro de um jovem indígena que está chegando no mercado de trabalho ou que está nos centros urbanos, é visto quando ele quer acesso a essas tecnologias? Como que é essa relação, dessa questão pelo fato de você querer possuir uma coisa, as pessoas criaram uma identidade nova para você. Não é porque eu fui para a Europa que eu virei europeu, eu continuo sendo brasileiro. Então, não é porque eu tenho um equipamento de tecnologia que eu não sou mais da minha etnia. Como que é essa relação com vocês? Bom, a princípio é tirar aquele estereotipo, né, na verdade, né, porque quando os indígenas vêm, né, no caso eu, indígena que vim do contexto aldeado, né, que vim de um território indígena para a cidade, é um pouco mais difícil porque fica naquela visão, olha, perdeu a identidade a partir do momento que saiu da aldeia. Não é isso, né, eu nunca vou perder a minha identidade de ser um indígena, né, eu nunca vou perder a minha língua, no caso a gente para de ter aqueles costumes nossos anteriores por causa da vivência, por causa do local também, mas é o preconceito principalmente, né? Aquela visão estereotipada que sempre falo, né? O indígena só é indígena quando anda de cocá e que quando não é, não é indígena, né? Então, na questão do jovem, hoje no caso foi muito ligado à forma que como foi ensinado, né? Eu sempre tive mais contato, né? Apesar de viver num território indígena fechado, vamos dizer assim, a minha aldeia é um pouco mais, né, é um pouco mais fechado, vamos dizer assim, são 6 horas de até a cidade mais próxima, né, são 3 horas de barco, umas 3 horas de carro, até chegar numa cidade mais próxima, mas a dificuldade nunca foi, na verdade, um bloqueio para a gente, né, e nunca vai ser, até porque a tecnologia está aí para, né, adicionar todo mundo, pegar todo mundo de todas as religiões, né, culturas, linguagens, para a gente poder se integrar. Mas no começo foi um pouco difícil, né, nesse estereotipo, pô, indígena usando telefone, tem aquela brincadeirinha ainda, nossa, de iPhone, né, e uma coisa que eu comentei ano passado, né, no ano passado, quando teve o último movimento indígena, é que muitos dos jornalistas iam fazer, né, as reportagens com o movimento indígenas em Brasília, e muitos deles se questionavam por que tantos indígenas já usavam iPhone, né? Então, para um jornalista formado, estudou, fez todo o trâmite ali de transmissão de conhecimento, né, de informação, é o que mais estereotipava a gente, né? Então, não tira a identidade, apesar disso, apesar que traz mais conhecimento. A tecnologia hoje, com os jovens, por exemplo, né, eu digo jovens, mais essa geração atual, né, eu, o Gibran, tem sido, na verdade, um apoiador nas nossas causas, né, de luta, de tirar esse estereotipo mesmo de indígena aldeado, né, hoje você vê indígenas que hoje que passaram na Rede Globo, por exemplo, que tenho todo um conhecimento nessa questão de tecnologia, tem sido um favor para a gente, né? Trazer essa cultura, tirar esse estereotipo formado que indígena perde a cultura a partir do momento que ele usa a tecnologia. Ao contrário, a gente usa a nosso favor nas lutas, né? As lutas e para conquistar o nosso território dentro desses lugares também. Boa. Eu lembro que a gente fez eu sou cicloativista, eu fiz um trabalho com o pessoal aqui, os Guaranis, aqui no Pico do Jaraguá, e depois com o pessoal lá de Paranapiacaba, também tinha um outro trabalho. E uma das questões que os povos ali traziam para a gente é que, naquele momento, naquele espaço, tá? A gente não estava tratando do espaço urbano necessariamente, nem do mercado de trabalho, mas que eles recebiam uma série de coisas industrializadas, só que na região deles não tinham como recolher aquele lixo descartável que ficava lá, então ficava tumultuando as coisas. Então era uma das coisas que a gente estava pensando como resolver e ajudar aquelas tribos a diminuir aquilo. E não era uma ação junto com os povos indígenas, era uma ação junto com as pessoas que queriam ajudar de alguma forma. Pensando nesse sentido, em que as ações com as pessoas têm um imaginário, e é bom, eu estou tentando trazer aqui de uma maneira bem aberta para a gente construir junto quebrar estereótipo. A pessoa, quando falar assim, quando eu souberem que vai trazer
um jovem indígena ou um indígena para trabalhar no ambiente de trabalho, ela espera que alguém vai chegar lá com cocá, isso tudo. É essa a realidade? Sim, sim. Na verdade, essa é a visão que tem do indígena, né? Que nem o Gibran falou, temos, né, no Brasil, desde que os portugueses chegaram, temos quase 1.500, né, quase 1.500 anos, e aconteceu uma grande miscigenação, né, entendeu? Tanto com os portugueses, com os indígenas, os negros trazidos, né, para trabalharem aqui no Brasil, escravizados aqui no Brasil, teve essa miscigenação, e também aconteceu, né, toda essa mudança. Então, no caso, eu e o Gibran, a gente tem um estereotipo, né, vamos dizer assim, um biotipo diferente dos indígenas que moram no Nordeste, por exemplo, né, você vai ver os indígenas de lá, tem um cabelo cacheado, né, um cabelo um pouco mais crespo, uma pele um pouco mais morena, o olho menos puxado. Então, esse estereotipo já é quebrado, né, ou argumentado a partir do momento que você chega no mercado de trabalho. Ele já passou vários aprendizes aqui com a gente que não tinha o biotipo, vamos dizer assim, de indígena que é acostumado com aquele olho puxado, aquele cabelo liso, e principalmente se não chegou com cocá e não é indígena, né? Até brinco com meus amigos aqui, quando eu acabei de chegar em São Paulo, que eles ficavam me perguntando, né? Pô, você não usa cocá? E aí? Sabe? Ou, pô, você fala bem português, sabe? E eu ficava imaginando, pô, o que esse pessoal acha que eu sou? O que esse pessoal pensa quando pensa em indígena, sabe? Então, essa é a recepção que tem. A primeira coisa não existe padrão indígena, tá? Não existe padrão, um biotipo para indígena. Hoje aconteceu uma grande miscigenação, né? O meu povo, por exemplo, não é um povo por causa da mudança, por causa dos conflitos, a gente teve que ter casamentos com outros povos, por exemplo, né? Então teve esse contato com os povos, mas é a primeira coisa que, Robert, que a gente chega nos mercados de trabalho é isso, né? Até para chegar para falar algum lugar aí em público, o pessoal pensa que às vezes não é falta de conhecimento ou aquela visão indígena, né, de cocá que vai chegar cantando aqui, e não é isso, né? A gente faz o nosso trabalho normal, a gente tem profissionais formados em várias áreas aqui que atuam normalmente, né? Não é só cultura, né? Tem performance também. Isso. Isso mesmo. Eu acho que Boa. é uma palavra-chave, Robinson, eu acho que, e eu gosto de falar isso, ainda mais dentro de um espaço como esse, é a gente descolonizar, né, a nossa mente, né. Veja só, o nosso país sempre contou uma história que nunca foi verdadeira, né, ainda tem isso ainda a ser feito ainda, quando se trata de povos indígenas, quando se trata dos povos, povo negro, né. A gente desconhece muita coisa histórica, e a história que sempre foi contada por aqueles agressores ou os invasores, né, da maneira que eles querem, e é essa a história. E eu acho que estarmos aqui hoje é isso, é descolonizar nossa mente e conhecer de fato o que é o Brasil, né, esse Brasil, esse país grande, com essas diversas culturas que existem dentro dela, né. E a gente, parar, né, e diante disso, né, fazer com que todos conheçam um pouco, né, desse curral de cultura que nosso país tem, né. Já que o Yakumato tocou no assunto de música, de canto, e tem uma pergunta que vai nesse sentido. Existem outros povos que, durante o horário de trabalho, inserido no mercado de trabalho, eles têm alguns rituais que eles param naquele momento e fazem. Com os povos indígenas, existe algo nesse sentido de religiosidade, de cerimônia, de algo que ele precisa ser feito no dia a dia? É outra coisa que está no imaginário das pessoas. Existe? Como que fica nesse sentido? Eu vou responder essa, depois eu passo para o Gibran. Bom, pessoal, quando a gente se refere a indígena, como eu falei, são 305 povos, tá? São 305 povos e 274 línguas, se não me falha a memória. A minha cultura é totalmente diferente da cultura do Gibran, né? O Gibran está aqui, ele vem do sul, eu vim do centro-oeste, né? No meu caso, o cocá, por exemplo, só é usado em símbolo de guerra, né? A gente não é um povo que canta muito, porque os nossos cantos, a partir do momento que são cantados, a gente precisa
trazer a toda a comunidade para poder dizer que, olha, daqui para frente vai realizar uma festa. Então, os nossos cantos seriam um pouco mais reservados, vamos dizer assim, diferente como que é os outros povos têm seus costumes, tá? Outros povos podem entrar aqui, podem né, podem cantar ou podem ter um momento deles, assim, tem uma religião diferente, tem uma crença diferente, né? Tem histórias de como o mundo surgiu diferentes, então não são todos iguais, né? Então, no caso, eu não faço, né? Não faço isso. Eu posso até cantar algumas músicas, mas assim, não no dia a dia, né? Diferente do Gibran, por exemplo, que ele pode falar um pouquinho mais. Não, vai nesse sentido, né? Eu acho que eh, tem todo um símbolo por trás dos cantos e os adereços que a gente tem, né? Por exemplo, eu tenho o costume muito de usar os adereços nossos quando eu estou dentro eh, da nossa comitiva, como de estar lutando pelos seus direitos. Quando estamos em Brasília, por exemplo. Todos os anos a gente vai para Brasília, então quando estou em Brasília eu uso os meus adereços. Por quê? Porque eu sei que lá estou lutando pela defesa do nosso território, pela defesa do nosso direito, por alguma coisa. Então isso é um símbolo de luta, né? Então a gente só usa para isso. Quanto a cantos também, ele é muito variado. Quando é um sinal de reconciliação entre o grupo, né, entre os povos, houve uma intriga algum, então é um símbolo de reconciliação, ou quando há óbito dentro da aldeia, como um símbolo de tristeza ou separação do ente querido dentro do território, né? Então, são somente para isso, né? Como Yacumantás, os povos indígenas do Nordeste já não, eles têm um hábito diferente, eles cantam mesmo, né? A gente tem colegas indígenas que estavam aqui, que foram nossos menores aprendizes, eles tinham esse hábito, né? Que eles são de origem do Nordeste, dos povos do Nordeste, Pancararu, por exemplo. Nós tínhamos um colega aqui que chamava Pedro, né? Quando a gente sentia que o clima não estava legal, estava pesado, existia muita controvérsia entre nós, aí o pessoal, Pedro, faz um canto aí para nós, faz uma roda aqui, para tentar aliviar o peso, sabe? Então, o Pedro tinha muito isso. Ele é um jovem liderança, mas ele tinha esse símbolo de canto, assim. Então, nós tínhamos esse hábito aqui. Acabou que o Pedro acabou optando por deixar a nossa equipe. E ficamos só nós aqui. Sem canto agora, né? Mas, bom, pelo que eu entendi, então, do mesmo jeito que a Vindi está fazendo essa aproximação com vocês, se qualquer outra empresa fosse fazer o mesmo movimento, teria que ter o cuidado de que se eu tô lidando com essa etnia, com esse grupo, é o tratamento para esse grupo. Se eu mudar de grupo, eu tenho que ter outro tratamento, porque são outros grupos e outros conceitos. Então, a gente tem que estar atento a esse primeiro fato. Aí, nesse ponto, me fala, qual que é a contribuição, como que o mercado de trabalho consegue contribuir para a preservação dessa cultura indígena? Quer dizer, porque a gente está trazendo vocês para um ambiente que não é necessariamente o ambiente de origem, a gente sabe que as pessoas vão ser modificadas por aquele ambiente, que nem o Yacuman já falou, a gente modifica porque tem lá suas necessidades, mas a gente mantém nossas culturas. Mas como que o mercado de trabalho consegue contribuir com a preservação dessa cultura? Eu acho que um ponto fundamental, não é? Primeiro, eu acho que é o fortalecimento dessa cultura, né? Porque como que fortalece essa cultura? Quando a gente se sente parte de algo. E a instituição, qualquer instituição, ela pública ou privada, ela possibilita isso. E fazer com que pessoas não indígenas conheçam essa cultura também fortalece ela, né? Porque até uns tempos atrás não se conhecia muito. Então, quando se falava de povos indígenas, você tinha um pensar, pô, eles vivem dessa maneira. Hoje não, hoje por a gente estarmos aqui, acredito que depois dessa palestra, vocês, desse momento que a gente está tendo aqui, algum local que você ouvir alguma conversa, você já vai ter a noção de se não é bem assim. Naquele dia foi falado dessa maneira. Então você vai ter uma posição e vai defender isso, né? E é isso que nós acreditamos que seja. E fortalece isso nas aldeias também, né? Porque estarmos aqui na cidade de São Paulo, nesse contexto que a gente vive aqui, isso não significa que eu não tenho uma relação com a minha aldeia, né? Isso fortalece as aldeias, porque eu estando aqui possibilita que vou continuar lutando para que
outros colegas indígenas também façam parte de onde eu estou. E isso ajuda na divulgação da nossa cultura, né? Fortalece nós como sujeito humano, né? Como um sujeito de direito também. Então, são diversas coisas que acontecem, né? E fortalece, inclusive, o próprio território, porque estamos aqui, estamos lutando pela defesa não só do nosso direito, mas pela defesa e permanência dos nossos povos que estão nas aldeias, né? Falando sobre eles, né? O quanto é importante a permanência deles onde eles estão, mas quanto é importante pela defesa deles, né? Para eles continuarem sobrevivendo da forma e o olhar deles como eles querem viver dessa maneira. Então, eu acho que é isso, Robson, sabe? Bom, deixa eu perguntar, como a gente já está quase 50 minutos aqui conversando, apesar dos problemas nossos com essa tecnologia, mas eu queria ver se tem alguém aqui na Vind, se tem alguma pergunta no nosso chat aqui da transmissão, ou se tem alguém que quer abrir a câmera e fazer uma pergunta aqui de viva voz para o Yacuman e para o Gibran. Tem alguém? Tem no chat pergunta, hein? Vamos lá. Tem no chat, Rob. Consigo ler para você. O contexto de trabalho home office em casa é mais um desafio ou uma oportunidade de inclusão das pessoas indígenas? Considerando o comentário de que algumas pessoas formadas precisam sair dos seus territórios originais para ir até a cidade grande, é possível incluir no mercado de trabalho da área de tecnologia pessoas indígenas para trabalhar em seu próprio território? Essa é uma pergunta da Margina. Quanto ao sistema Office, eu acho que nós estamos aqui, né? Durante o período da pandemia, a gente teve que criar um modelo aí de trabalho que não paralisasse, né, o processo de contratação de profissionais da área da saúde para atuarem na aldeia. Foi uma mudança radical no nosso contexto, porque nós precisávamos, naquele momento, precisamos, nesse dia ainda, ter esse contato, porque como profissional de saúde, a gente precisa ouvi-lo, mas também vê-lo a ponto de que ele vai conhecer de fato a realidade onde ele vai atuar. Quanto aqui na cidade, penso que tem um lado positivo, porque vocês vão, acredito que vão entender isso, né? Porque vai possibilitar o indígena, por exemplo, no Jaraguá, que o Robson conhece, né, vem trabalhar aqui onde nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na Vila Mariana, né, ele vai ficar trabalhando de lá, né, e nós, em vez de vir para cá. Porém, quando vai um espaço diferente, né, a gente pensa assim que esse cara a cara com vocês conhecer esse indivíduo, ajuda inclusive a ele, né, a se desenvolver dentro desse espaço, né. Tem esse problema que a gente pensa que tem, né. Quanto à outra pergunta, né, se o sistema de informação possibilitaria a permanência do indígena dentro do contexto, né, de território dele, há de se pensar, eu acho que é importante, né, o meio de comunicação tem ajudado muito, inclusive, na divulgação do processo de luta dos povos indígenas. Inclusive, nessas informações que estão falando aí, dessa descolonização de ideias quando se trata dos povos indígenas, os próprios indígenas têm usado essa ferramenta em defesa dos seus direitos, em defesa, né, do território, mas também a falar com a sociedade não indígena, conhecer um pouco mais sobre a vida dos povos indígenas, né, e se pensar isso dentro do território seria importante, né. Veja só, o Yacumã do Xingu, né, como seria trabalhar isso dentro do território, num ambiente, de aldeia, no contexto que vive os povos indígenas do Xingu, né, falando sobre aquilo, trabalhando aquilo, mas vivendo aquela realidade, né. Seria de grande, eh, seria positivo, né, em todos os sentidos, né, para a sociedade brasileira, né, porque teríamos, execução de trabalho internamente dentro do território, fazendo com que vocês conheçam, né, aquele território, né, fazendo com que conheçam um pouco mais sobre isso. Então, é de grande valia. Hoje a gente tem pouco. Hoje, eh, existe grandes projetos relacionados a isso dentro dos territórios, né, tentando, buscar isso, né, vinculando a isso a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. Então, mas ainda é pequena ainda, a gente não vê ainda a médio e longo prazo ainda um grande, resultado ainda que a gente tem acompanhado, sabe? Boa. Tem mais uma aí, né? Mais uma, né?
Você quer puxar, Rob? Quer que eu leia? Eu consigo puxar aqui, eu consegui pegar aqui. Qual a opinião de vocês quando comercializam como decoração seus cocares ou peças indígenas por pessoas que, na real, não se importam realmente com vocês? Eu digo isso pois eu, Sharon, a pessoa que está falando, eu, Sharon, sei que a maioria dessas pessoas que compraram algo que não foi confeccionado por vocês e colocam como decoração, peraí, eu sei que a maioria das pessoas que compram algo que não foi confeccionado por vocês e colocam isso como decoração. Outro ponto é as pessoas consumirem a tal tapioca e não sabem a origem. Ela está questão no ponto ali de usar só como decoração o processo que não foi feito por vocês, ou então só pelo oba-oba do dia a dia. Pelo que eu entendi foi isso, né, Sharon? Exatamente, que eu estava fazendo outra coisa e estava pegando aqui o que eu ia, estava com curiosidade de saber isso, porque eu vi outro dia uma empresa de decoração postando no Instagram, cocar lindo, umas peças indígenas, mas a maioria é fake. E eu penso assim, será que essas pessoas que estão fazendo esse negócio aí, dessa arte, estão se importando realmente com esses povos? E eu fiquei indignada, quero saber a opinião deles sobre isso. Legal. Nós também, eu particularmente fico muito indignado, né? Porque parte de presentes e doações são feitas pelas próprias comunidades, né? Quando vocês vão para o território, é uma iniciativa que parte deles, fazer um presentear, como vocês quando vão visitar os parentes de vocês levam presentes, essas coisas. Então é um símbolo de troca de presentes, símbolo de amizade, né? E o que a gente tem visto hoje, buscando no sentido e comercializar esses produtos, né? Muitas vezes essas pessoas trazem isso dos territórios num valor simbólico ou presenteado e fazem isso com uma revenda mercantilista que não existe, né, dentro do nosso território isso. Então acaba, né, criando não dificuldade, mas criando coisas que não é real da nossos territórios, né? Isso é falta de respeito com a nossa cultura, penso eu. Agora, quando eu presenteio você, Sharon, é uma outra história, né? É um símbolo de amizade, né, que eu estou tendo com você e eu estou te presenteando. Então é algo diferente, né? E aí ponto de você, a partir eu fui presenteado, você vai presentear outra pessoa. Isso é diferente, né? Agora, a pessoa ir no território, pegar um produto como você está comentando e trazer isso e fazer um comércio aqui, um valor, eu já vi também, né? Já vi, mas eu tive em Cuiabá, por exemplo, no aeroporto de Cuiabá. Existem grandes coisas de indígena no aeroporto de Cuiabá que são comprados dentro dos territórios por um valor pequeno e são revendidos dentro desses espaços com um valor altíssimo que não tem validade alguma nesse sentido, sabe? Não contribui para o melhoramento do povos que eles compram e nem contribui para fazer com que a sociedade conheça um pouco mais, não dessa forma equivocada como a gente tem comentado, os povos indígenas do nosso país. Eu acho que é um pouco de falta de respeito com esses povos que eles têm visitado, sabe? Tem que existir um critério a isso. Obrigada. Em minha defesa, essa camisa aqui eu ganhei da minha avó, de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, que minha família é de lá. Tem duas origens ali, os povos africanos e minhas avós índias mesmo. Então, essa camisa veio de lá em minha defesa. Hein? Eu não comprei lá de qualquer um que está usurpando da nossa cultura. Não, que é isso, Robson? Não se trata disso. O que a gente está tratando são pessoas que vão nas aldeias, pegam materiais indígenas, trazem, revendem num valor altíssimo que não consegue, né, contribuir com o processo histórico dos povos indígenas, no melhoramento da vida desses povos dentro dos territórios. Não contribui em nada, né? Buscam se beneficiar a si mesmo, né? E muitas vezes, né, isso se distorce muito, porque a gente está lutando no sentido de descolonizar as mentes das pessoas e essas pessoas ficam criando isso, sabe? Então é isso que deixa a gente indignado, não tem nada a ver com isso que você está. Eu acho que é um presente justo, sabe? E referente a esse comentário tipo da tapioca, na origem da tapioca ali, é bem curioso, porque a gente vive em São Paulo, né? O estado de São Paulo tem muitas cidades, bairros, né, de origem de nome indígena, né?
tapioca, temos a tapioca, temos vários outros alimentos, mas também os Biju. bairros aqui em São Paulo, temos o Tucuruvi, Jabaquara, né? Temos o Morumbi, temos Pacaembu, temos as cidades litorais, né? Temos Ubatuba, Guarujá, Itanhaém, né? Então, realmente, que nem eu li um artigo muito legal na BBC dizendo que o povo brasileiro fala tupi e nem sabe o que fala, né? Quando você fala, se refere a alguns termos diferentes, né? Não europeus ali, né? Que você vai, vou lá para Itapevi, né? Vou lá para Itu, visitar a minha família. Vou lá para Jabaquara. Então, esses termos você já foram, né? É, da língua indígena ali. Você realmente fala a linguagem indígena ali, você nem percebe, né? Então foi tirado, né? Foi tirado, tanto que nós mesmos brasileiros achamos que essas origens, esses nomes, né, de outros lugares, por exemplo, aqui em São Paulo tem Itaquaquecetuba, né? Não sei o que os pessoal acha, de onde vem esse nome, né? Eu, às vezes, quando vou visitar o Rio de Janeiro, eu sempre falo, eu vou para Pedra Grande. Esse pessoal, Pedra Grande? Não, vou visitar o Mar Profundo. Mar Profundo? Fala, por quê? Itaipuaçu. Itaipuaçu significa Mar Profundo. Eles, sério, nem sabia. Eu moro 20 anos aqui, nem sabia. Eu falei, pois é. Sabe, esse tipo aqui, eu moro no bairro do Tucuruvi. É de origem indígena e nem sabia. Então, são essas origens que a gente deixa passar, né? O Mas pessoal canta a são... música o pessoal canta Jaçanã há muito tempo e não É sabe o que isso, é. Gente, alguém mais tem mais alguma pergunta? Aqui no Eu chat? tenho. Ju, Eu tenho. bem-vinda. Bem-vindo. Eu estava esperando Gente, você falar. não? Eu estava esperando você falar. Eu vi seus movimentos. Gente, queria primeiro agradecer, depois pedir desculpa se eu perguntar alguma coisa repetida, porque eu tive uma reunião até a metade dessa reunião, então eu perdi bastante coisa. Espero que esteja sendo gravado. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, se vocês puderem só, tipo assim, se apresentar brevemente para eu saber de onde vocês são. E aí, achei muito legal isso que vocês falaram, né, com relação ao presente, com relação à troca cultural, né, que existe um lugar da troca que é um lugar saudável e o lugar da troca que não é, né, que é doente, e o quanto existe, na verdade, a inserção também do dinheiro nisso, né, tipo do comércio, né, você deturpar uma coisa que tem outro propósito e outro significado, né? E você tira esse significado. E aí eu fiquei me perguntando assim, e talvez seja uma pergunta, tipo, de novo, eu perdi a apresentação de vocês. Mas eu queria muito saber qual tipo, a relação de vocês com o tempo e com o tempo do relógio, especificamente. Porque a nossa sociedade, tipo assim, ocidental branca, e não só, né? Vamos colocar esse recorte. O relógio é uma coisa que é isso, né? Onde a gente tá, parece que tem um celular grudado na gente, um relógio amarrado na gente, uma coisa que, tipo, a gente não vive muito necessariamente pelo tempo da coisa, pelo tempo do dia, pelo tempo da nossa necessidade biológica, a gente vive pelo tempo de um ponteiro que marca isso, né? E aí eu não sei como eu perdi a apresentação, não sei se vocês cresceram na cidade, se vocês cresceram na aldeia, se vocês cresceram onde. E aí eu queria saber, fiquei com essa curiosidade, tipo, da relação com o tempo mesmo, assim, de como que é para vocês. Bom, Júlia, né? Júlia. Eu sou o Gibran Paté, eu sou indígena do povo Laclanão Xoclen, sou de Santa Catarina. Eu nasci e cresci na aldeia, saí da aldeia só para ir para a universidade, né? E depois saí da universidade, volto para a aldeia, fico um curto período lá, né? E depois venho para São Paulo trabalhar, né? O tempo para mim, né? Talvez um dos melhores momentos que eu tive passado foi esse período que eu passei dentro do nosso território.
naquele olhar ainda, não esse olhar que a gente vê aqui, né, ilusório que a gente tem aqui nas cidades, né, viver naquele contexto, né, e aí às vezes me pego a pensar, viu, se valeu a pena tudo que eu passei para estar aqui ainda. Mas o que me faz reafirmar, e eu acho que o que me deixa, pensando nisso, mas o que me deixa mais animado às vezes, é pensar que onde eu estou criando possibilidades para que jovens indígenas como eu não passem o que eu passei, né, e façam com que os nossos antepassados passaram, né, que nunca mais aconteça o que eles passaram, que naquela oportunidade eles não tiveram outra possibilidade, outra escolha a se submeter a um genocídio a eles, né, para sua própria sobrevivência e a sobrevivência do, porque se não fosse isso eu não estaria aqui. E se eu fugir disso, estarei jogando o legado dos nossos parentes no lixo, né, penso eu. Estar aqui é apresentar a resistência daqueles que foram para que eu estivesse aqui. Então, o tempo hoje, às vezes eu fico me pegando, mas o que me deixa muito mais, às vezes também, porque o clima não é legal para nós, o ambiente não é saudável, independente de qualquer forma, né? Então, às vezes, a gente fica aqui, o máximo que eu fico na cidade de São Paulo, o máximo é 3 meses. Eu não consigo ficar mais do que isso. Eu preciso me conectar com o nosso território, com o nosso povo. Eu preciso dar um mergulho na cachoeira que tem lá, porque essa energia que suga nós todos os dias, né, não deixa eu avançar. Então, eu tenho pensado dessa maneira, né? Usufruir esse tempo que eu sei que ele passa e eu sei que não vou conseguir, né, acompanhar. Veja só, dentro desse tempo que você me fala, eu fui para a universidade quando eu tinha 18 anos. Eu tinha um irmão caçula, quando eu fui para a universidade, ele tinha 7 a 6 anos. Quando volto de lá, ele já era um jovem praticamente. Vi pouca coisa do meu irmão, né, durante esse processo de crescimento e processo de rituais, né. Mas sei que, apesar de tudo isso, a gente tem conseguido avançar, como eu te falei, né, para a gente tentar continuar caminhos que trilhem, buscar o fortalecimento e também a defesa dos territórios dos nossos povos, que eu acho que é fundamental, né, apesar de toda essa, tudo isso que a gente passa. Muito legal, muito legal. Giba. Pessoas, alguém mais tem mais alguma questão? Tem algumas perguntas ali, mas eu acho que ele já respondem lá no nosso formulário, mas eu acho que já passou por boa parte das coisas. Ele não pediu para falar, mas o Luiz Fernando está por aqui e fez algum comentário lá no chat. O Luiz Fernando tem origem de povos indígenas. Você quer dar alguma palavra, Luiz? Eu gostaria de falar um pouquinho, sim. Eu estou no processo de resgate da ancestralidade há uns 2 anos, mais ou menos, em contato com outras pessoas que também são puri, né? Eu tenho essa origem puri por parte da minha mãe, e por parte do meu pai, meu pai é peruano, né? Então tenho os ancestrais de lá também. Então, nesse último censo que teve do IBGE, eu me afirmei indígena também, nesse processo de resgate que eu estou. E tem esse contexto de ser algo que começou a fazer muito sentido para mim, já fazia sentido quando eu era criança, essa identidade. E a partir do momento que eu tive contato com os parentes Guarani lá do Jaraguá, uma liderança falou para outra e ela falou: ó, esse aqui é o Fernando, ele é puri peruano, né? E aí, a partir daí eu comecei a buscar mais informações sobre, né? Hoje eu estou num coletivo puri que chama MRP, Movimento de Ressurgência Puri, e também estou interessado em contribuir mais, assim. Eu entendo, né, que assim, eu nasci na cidade, eu sou muito miscigenado já, né? E já tem essa miscigenação, mas, tipo assim, independente, tem muita gente que tipo assim, tem parentes que falam, tipo, eles veem a gente, me veem como indígena, tem pessoas que não, muitas pessoas ficam desvalidando,
Mas, por conta de todo o estereótipo, né? Tipo assim, a pessoa, não, indígena é quem está na Amazônia, dentro da aldeia, enfim. Mas, independente disso, é algo que eu tô nesse processo de querer contribuir também. Eu gostaria de ter contato com Gibran e Acuman e o projeto, assim. Eu tenho vontade de ajudar, tipo, nessa parte, pessoas que se interessam em tecnologia, se interessam em programação, para fortalecer essa luta, porque é algo que, conforme você vai começando a pesquisar sobre, você percebe que, tipo assim, foi uma injustiça muito grande, foi um genocídio muito grande, tipo assim, de todos nós aqui, por exemplo, se a gente for pegar nossos ancestrais, a gente tem alguma bisavó, algum bisavô que é indígena, que foi indígena e sofreu demais, teve que fugir para não ser assassinado, não pôde falar que era indígena porque senão seria morto, entendeu? A língua não podia falar também, que era risco de vida. As nossas ancestrais mulheres, avós, bisavós, enfim, sofreram, tipo assim, pegas no laço, né, o termo que é falado, que, assim, foram sequestradas e coisas do tipo, violência mesmo, e tudo isso que foi feito agora é um momento que está começando uma mudança, né, então, as pessoas estão começando a ter mais acesso à informação, agora com o governo que veio agora, foi uma vitória muito grande, né? Porque já está mais com o pensamento voltado em ajudar os povos indígenas. Então, tipo, eu estou muito decidido, tipo, eu já estou participando das ações do MRP, mas estou muito decidido a continuar nesse caminho, que é o que faz sentido para mim de participar dessa luta. E eu entendo totalmente o que o Gibran falou sobre, assim, a cidade de São Paulo é super difícil. Não, eu não gosto de viver aqui, sabe? Tipo, eu sei como que é muito cansativo. Eu sei que, assim, viver no território, na natureza, é uma qualidade de vida, tipo assim, é muito melhor que estar nesse estresse todo de São Paulo, mas eu entendo que o esforço que ele está fazendo é referente ao trabalho, a importância desse trabalho para ajudar muitas pessoas, né? E esse é um momento de muitas mudanças, né? Muitas pessoas buscando a ancestralidade, buscando conhecer o passado dos ancestrais e se conectar e às vezes se afirmar também indígena. Então, também estou nesse processo, né? Boa. Obrigado, Luiz Fernando, eu puxei você aí de repente, porque a gente tentou trocar algumas palavras ali, eu sabia da sua origem. Gibran e Akuma, como que as pessoas, só para a gente ir encerrando aqui, que já está bastante tarde, já está quase com 1h15 eu não sei se os compromissos de vocês ainda para hoje, ainda mais que coincidiu, foi coincidência total ser o mês de comemoração do Dia dos Povos Indígenas, e a gente não combinou isso, foi por acaso, e eu gosto desses acasos, e mais uma vez aconteceu de nossa conversa surgir nesse mês. Como que as pessoas que estão aqui, que podem participar do programa com vocês, como eles podem contribuir, onde vocês estão? Deixa aí o convite para as pessoas que quiserem entender um pouco mais, conhecer a sede de vocês, está bem perto da Vinde, ali na Vila Mariana. Pode fazer, fica à vontade aí, por favor. Obrigado, Robson. Luiz, fique à vontade de fazer uma visita para nós aqui. Nós estamos aqui na Rua Estado de Israel 345, aqui na Vila Clementino, né? Todos vocês são convidados a conhecer o nosso espaço, que nós temos trabalhado, conhecer um pouco da diversidade que a gente tem aqui dentro da nossa instituição. Estamos lutando para que esse acesso, esse número de indígenas cresça cada dia mais, né? Mas buscando também no sentido, outros parceiros também que nos ajude nesse sentido. Acho que estar aqui na tarde de hoje, né, no início de noite, com vocês, é falar sobre isso. E isso deixa a gente muito feliz, né? Conhecer Luiz, que está se conhecendo, como muitos brasileiros ainda existem por aí. Todos nós, quase todos nós, no Brasil tem um pouco de sangue indígena, um sangue negro, né? Então, se conhecer isso é importante também, né? E com isso a gente buscar, né, dentro disso, se respeitar cada vez mais. Eu acho que a cultura de cada um. E nós estamos aqui para poder fazer um pouco de que vocês também têm trabalhado, né?
E eu acho que é isso que nos une nessa tarde aqui, né? Buscar sensibilizar, descolonizar, né? Conhecer um pouco da cultura um do outro, né? E com isso a gente criar meios que levem respeito maiores ainda pela frente. Obrigado, viu, Robson, a equipe da Vindi pelo convite. Estamos muito felizes de ter esse contato pelo momento que estamos tendo, né? Eu acho que isso engrandece bastante ambas as partes, né? Em todos os aspectos, seja cultural, seja de conhecimento, acho que isso possibilita essas trocas, né? E eu acho que tem grande valia em todos os aspectos. Ficamos muito felizes mesmo, tá? Estamos aqui, fique à vontade quando quiser nos fazer uma visita para tomar um café conosco. Luiz já é convidado, viu, Luiz? Fique à vontade para conhecer aqui, conhecer os nossos menores aprendizes aqui. E outros programas que a gente tem trabalhado. Você também, Robson. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E Yakubá, você não vai passar batido, não. Nada, agradecer principalmente, né, por esse momento de troca de conhecimento, né, dessa interação nossa, né. O Luiz, né, fica feito o nosso convite, né, para você vir aqui conhecer um pouco mais, conhecer a sua história, né, como eu disse, são 300, né, 300 povos indígenas, basicamente, né, você faz parte disso, você se reconhecendo, né, assim como 99, vamos dizer, 90% dos brasileiros, né, sendo de origem indígena ali, né, os seus tatravós, ou, né, tem uma história por trás disso, né, fica o nosso convite aqui, e agradecer a vocês por esse momento incrível que a gente teve hoje. Cara, obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aí até 6h15 da noite, uma quinta-feira, depois de uma semana de muito trabalho. E é isso, a gente começou um caminho de muito do que a gente quer construir aqui na Vindi, e espero contar com vocês. A gente vai dar outros passos e vamos fazer outras oficinas junto para que essa história não seja perdida e que a gente, de fato, crie integração. Tchau, gente. Tchau, até mais. Valeu, galera. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. Boa semana. Tchau. Rob, vou encerrar a sala, tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu Tchau, tchau. valeu pela força. Tchau, tchau. Valeu.